na aula passada nós vimos um pouquinho o que era o Stata, né? Vimos as várias áreas que trabalham, né? Os sites, livros, revistas e manual que está disponível do Stata, a interface do Stata, os dados, né, que a gente vai trabalhar, os dados do Covid, então a gente trabalhou e vamos terminar de trabalhar com os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílios, aqui do Brasil, tá, do Covid-19, e também vamos trabalhar com essa aqui, o Our World in Data, tá, que tem os dados do mundo, né, da pandemia, tá. A gente organizou os dados, né, a gente criou uma pasta aí, dados brutos, do Files, dados temporários, uma pasta mestre, que está os dados finais, e uma pasta de resultados. Os do Files são os scripts, né, do Stata, que a gente vai escrevendo e depois a gente salva esses comandos aí, né, para a gente poder depois executá-los eles novamente. Lembrando que essas pastas, né, os dados do Files da primeira aula já estão no GitHub, tá, da Econobytes, tá? Depois vocês conseguem acessar lá. Vamos então para a nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho de econometria aqui, que o pessoal está usando muito em Data Science também. E vamos para o Stata. Então, pessoal, lembre que essa aqui é a interface do Stata, né? A gente vai abrir o do File dessa aula de hoje. Então, tem uma partezinha aqui, ó, um ícone que diz New do File Editor, novo editor do File, né? Então, a gente clica aqui, ele vai abrir um novo editor, só que eu vou pegar já um pronto. Então, ou eu vou vir aqui em File, em Open, ou eu vou nessa pastinha amarela aqui para abrir, tá? Open, aí eu vou na pastinha curso Stata, Covid-19 Brasil, do File curso Stata aula 2, tá? Isso aí vocês vão poder fazer lá também, né? Quando vocês testarem, né? Pegar o do File lá, os dados e testar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o do File, tá? A gente vai vir aqui, quer dizer, do File não, o log, tá? Para a gente gravar tudo que a gente vai fazer, a gente vai fazer nesse log, tá? Então, a gente vem aqui em File, Log, Begin, tá? Aí a gente vai dizer onde é que a gente quer salvar tudo que a gente vai executar hoje, ele vai salvar, né, para a gente poder ver depois, ou a gente vai salvar nos resultados, tá? Então, aqui já tinha resultados da aula 15, eu vou botar aqui resultados da aula 29, do 05, vou salvar, ele já vai criar o comando aqui, pessoal. Então, quem quiser pode salvar esse comando, né? E salvar lá no do File esse comando, ó. Já está até aqui, ó, esse comando. Só vou trocar a data aqui, porque estava 14 do 5, vou botar 29 do 5. Opa, 29. Por que, pessoal, é importante a gente saber os comandos, mesmo podendo fazer nessa interface aqui do Stata? Porque, pessoal, pode ser que vocês venham utilizar outro programa, né, outra linguagem, como Python, R, e às vezes é muito parecido os comandos um do outro. Então, é importante vocês saberem como é que executa esses comandos, tá? Porque aí, quando vocês daqui a pouco utilizarem outro programa, vai facilitar, porque às vezes, dependendo do professor ou da empresa que tu vai trabalhar, eles preferem que tu trabalhe em um determinado programa, tá? Então, pessoal, agora a gente vai abrir os dados. A gente já tem os dados, a gente usou esses dados na aula passada, né? A gente pode ir lá na interface em File e Open, ou no comando Use e mostrar o endereço de onde está esses dados, tá? Então, eu vou lá pela interface para mostrar para vocês, ó. Pode ir em File e Open, ou na pastinha amarela aqui, ó, Open, tá? Aí eu vou em Covid-19 Brasil, Mestre, que é onde estão meus dados finais, PNAD Covid de novembro de 2020, que foi os dados que a gente usou, que foi a última que a PNAD lançou, tá? Então, pessoal, aqui, né, lembrando que a gente tem todos os dados aqui do lado, né, nessa interface, ele mostra todos o nome das variáveis e os labels da variável, né, o rótulo delas, o que é essas variáveis, né? E lembrando que a PNAD, ela também disponibiliza, né, tá lá dentro da pasta também, vou mostrar para vocês, curso Stata, Brasil, dados brutos, ó, tem o dicionário que a gente pegou lá na pasta lá no site do IBGE, junto com esses dados do PNAD que a gente pegou lá, tá? Então, pessoal, tá aqui já o dicionário. O que é esse dicionário? Ele vai me explicar cada código, o que é, qual a descrição, por exemplo, A006 é o código da variável, a descrição dela é frequenta escola,
e como é que ela está rotulada, essa variável, né? Ela é 1, se sim, se frequenta escola, e 2, se não frequenta escola, tá? Só lembrando umas coisinhas que a gente viu isso na aula passada, quem não quiser rever depois de novo, essa aula vai estar gravada, a aula passada também, né? Então, pessoal, vamos arrumar umas variáveis que a gente já tinha feito na aula passada, mas só porque a gente vai ter que usar elas de novo, tá? Então, a gente vai renomear A005 para escolaridade, tá? Essa variável aqui, ó, A005, escolaridade, tá? Vamos renomear ela aqui. Então, lá no programa, ó, se a gente clicar aqui ou dar Ctrl D, ele já vai executar lá no programa, ó, rename A005 escolaridade. Agora não existe mais a A005, ó, se eu digitar aqui, ó, onde está nesse canto direito, não existe mais. Por quê? Porque agora eu chamei ela de escolaridade, ó. Escolaridade está ela aqui, tá? Então, pessoal, já renomeamos essa variável e vamos renomear outras. Vamos renomear aqui a Office, a Home Office, tá? E vamos também dar os nomes para o número 1 e para o número 2. A gente vai dar os rótulos para essa variável. Então, vamos fazer o rename. Se a gente der só um tab aqui, ó, do Home Office, só para mostrar a tabela, vocês vão ver que vai aparecer, ó, na semana passada estava em trabalho remoto, vai aparecer só o número 1 ou o número 2. Se a gente der esse comandinho aqui de label, definindo Home Office 1 sim e 2 não, e depois salvando esse rótulo à variável Home Office, vocês vão ver que a tabela ela já vai aparecer agora, ó, sim ou não, tá? E também lá nos dados, se a gente vir aqui, ó, no editor, tá? Nesse ícone aqui, ó, Data Editor, se a gente procurar aqui, ó, Home Office, e dar 2 cliques em cima do Home Office, ó, ele já vai aparecer a variável em azul. Por quê? Porque ela está rotulada, ó. Sim quer dizer que é 1, tá aqui, ó, o númerozinho 1, tá? Vamos achar um 2 aqui, ó. Não quer dizer 2. E o que são esses pontinhos? São que a pessoa não respondeu a pergunta, tá? Então, a gente não tem informações dessas pessoas se elas estavam ou não trabalhando em home office, tá? Vou fechar isso aqui. Pessoal, qualquer dúvida, coloca aí no chat, tá? O pessoal da equipe do Econobytes me avisa, tá? Que tem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Para a variável sexo, a gente já fez isso na aula passada, vou passar isso rapidinho. A mesma coisa, então lá, tab sexo já está homem e mulher. A mesma coisa para cor e raça. A gente fez algumas análises de tabelas, né? Por exemplo, tabela home office e sexo. E aí a gente viu que quem estava em home office, 4.184 pessoas dessa amostra, né? Que eram homens e estavam em home office, e 6.679 eram mulheres e estavam em home office, tá? Então a gente tem esses dados aqui também, a gente pode fazer essas tabelas com duas variáveis, tá? E a gente viu uns gráficos também, né? A gente viu que dava para fazer, vir aqui em gráficos, gráficos de barra e fazer por aqui, né? O gráfico. Tá? Eu vou fazer alguns outros hoje para gente. Deixa eu ver, era esse aqui. E gráfico de frequência, a gente estava fazendo esses gráficos de frequência aqui. E aí ele já gerava o comando, né, que a gente fez aqui. Então, quem quiser olhar o passo a passo como fazer, olhem a aula passada, tá? Quem não participou. Então, ele já gera o comando aqui, ó, o gráfico de barras, ele vai contar. Aí eu botei se raça era cor 1, cor 2 ou cor 4, porque eram os que mais, né, tinham participação no home office. O estado aqui eu botei se era no Rio Grande do Sul, ó, o F igual ao Rio Grande 43. Como é que eu sei que o F é igual a 43? Aqui no dicionário. Eu vou lá no comecinho, eu sei aqui a minhas UF, ó, eu sei qual é o número 43, que é o Rio Grande do Sul, ó. Aí eu também botei que eu queria ver sobre o home office e sobre cor e raça. E também o sexo aqui. E botei um título, tá? Desse gráfico. E eu disse que esse título tinha que ser um tamanho médio para pequeno, tá? E aí a gente rodou esse gráfico lá, então, na aula passada, ó.
desse lado aqui esquerdo, homens, desse lado direito, mulheres. Então, mulheres brancas são as que mais estão em home office no Rio Grande do Sul. E homens brancos, no caso do homens, também são brancos que mais estão em home office no Rio Grande do Sul. Tá? Então, a gente consegue ter esses gráficos bem legais aqui. E consegue melhorar eles depois também, tem como editar aqui, ó, editar o gráfico, tá? Você consegue editar ali também. Então, pessoal, depois que a gente terminou na variável escolaridade, tá? A gente definiu, a gente já tinha renomeado, né, a variável para escolaridade, e agora a gente vai botar os rótulos. Lembre que A005, deixa eu achar aqui, escolaridade, ó, ela tem vários rótulos, ela tem 1 sem instrução, 2 fundamental, 3 fundamental completo, 4 médio, tá? Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó, 1 sem instrução, 2 fundamental incompleto, 3 fundamental completo, 4 médio, 5 médio. Foi isso que eu fui colocando aqui, tá? Então, eu defini porque se eu não definisse, olha o que ia acontecer. Se eu fizesse um tab, eu olhava aqui e aparecer só os numerozinhos. Aí eu tenho que ir lá no dicionário olhar, né, quem são esses rótulos. Então, eu posso definir esses rótulos, gravar na variável escolaridade, e aí, quando eu fizer o tab de novo, ó, já vai aparecer, ó, sem instrução, ou seja, 22% da minha amostra tinha um médio completo, tá? 33% tinha um fundamental incompleto. Então, a gente consegue ver a nossa amostra aqui, como é que ela está, qual o nível de escolaridade dessa amostra aqui, que a PNAD, né, IBGE fez essa pesquisa. Eu também posso fazer um tab, ó, de home office escolaridade. Então, eu consigo ver aqui, ó, quem é que estava em home office, e aí a escolaridade dessa pessoa. Tá? Então, aí, deixa eu ver, 1.000. Ó, 2.000, a maioria que estava em home office era da pós-graduação, tinha um pós-graduação. Não, a superior completo, 5.400. A maioria tinha superior completo e depois pós-graduação. Aí, às vezes, na tabela fica meio ruim de olhar assim, a gente pode fazer isso num gráfico, né? Só que aí quando eu faço o gráfico, ó, aqui eu até coloquei o peso, lembre que eu posso usar o peso para mostrar para essa amostra, botar o número da população total, né, do Brasil, o IBGE permite isso, que ele faz uma amostra e ele consegue expandir essa pesquisa para toda a população, né, como se fosse toda a população sendo atingida, sendo pesquisada, tá? Então, aqui eu botei um gráfico para algumas cores cor e raça, se ele estava em home office, a cor dele, e a cor ou raça da pessoa e a escolaridade. Quando eu faço isso, olha o que acontece, fica muita informação aqui embaixo, né? Fica um pouquinho complicado da gente olhar. O que a gente pode fazer? A gente pode criar grupos, tá? Então, a gente gera uma nova variável, vamos gerar escolaridade grupo. Então, escolaridade grupo é igual escolaridade, é igual a variável que a gente tinha antes, tá? Então, a gente vai fazer isso, tá? Então, a gente criou uma variável que é igual a outra. Só que a gente vai recodificar essa variável. Agora a gente vai dizer que 1, 2 é igual a 1, ou seja, quem é 1 sem instrução é fundamental incompleto. A variável, os rótulos 3 e 4 vai ser igual a 2, ou seja, quem são os 3 e 4 é fundamental completo e médio incompleto. O rótulo 5 e 6 vai ser igual ao grupo 3, ou seja, que tem a médio completo e superior incompleto. E a variável 7 e 8 vai ser igual ao grupo 4, que é superior completo e pós-graduação, tá? Então, a gente vai recodificar essa variável. Vamos gerar grupos menores, para não ficar muitos grupos, tá? A gente pode fazer isso em cor e raça também, geralmente o pessoal faz. Tá? Reficamos essa variável. Agora, se a gente der um tab dessa nova variável, olha, vai ter só 4 grupos, tá? E vamos colocar os rótulos, né, dessas variáveis. Quem é o 1 agora? É o sem instrução, fundamental incompleto. Depois, quem é o 2? É o fundamental completo e o médio incompleto, e assim por diante, como eu já havia falado. Então, colocamos os rótulos
gravamos esses rótulos a variável de escolaridade grupo e vamos fazer um tab agora, ó. Vocês vão ver que agora vai aparecer os 4 grupos, ó, sem o fundamental completo, né, sem instrução e fundamental incompleto. Então, a maioria da minha amostra aqui, ó, 44,47%, é de sem instrução e fundamental incompleto. Depois disso, seria médio completo e superior incompleto, tá? Então, pessoal, a gente pode fazer grupos menores, né, para definir essas variáveis. E aí, quando a gente fizer uma análise de gráfico, ó, a gente vai pegar essa variável agora, escolaridade grupo. Aí vamos rodar nessa variável gráfica, esse comando gráfico aqui. Olha, observem que ficou bem melhor, né? A gente tem só o branco, preto, pardo aqui que ficaram mais apertadinho, mas pode diminuir o tamanho dessa palavra aqui. Mas agora a gente já tem, ó, a gente já consegue ver, ó, que branco, sendo superior completo e pós-graduação, eram os que estavam em home office, tá? Depois aí o médio completo, superior incompleto também brancos, tá? Então é bem interessante da gente olhar esses gráficos assim, tá? Isso aqui no Brasil, depois no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a única coisa de diferença que eu fiz do de cima foi que eu coloquei o F. Opa, eu coloquei uma condição aqui que o F tinha que ser igual a 43, tá? Porque eu queria que eu observar isso no Rio Grande do Sul. Então, aqui no Rio Grande do Sul também, ó, no caso brancos, né, superior completo e pós-graduação, foram a maioria que tiveram em home office, tá, em novembro de 2020. Então dá para fazer bastante gráficos legais, pessoal, e fazendo em grupos, né, diminuindo esses vários, né, grupos que eu tinha ali em grupos menores. Depois, por tipo de trabalho, eu posso pegar então a variável tipo de trabalho, que é C007, renomear para tipo de trabalho, então é rename C007 tipo de trabalho. Tá? Lembre que isso eu sempre olho, professor, como é que eu sei que C007 é tipo de trabalho? É que eu vou vir aqui no dicionário e vou ver as variáveis que tenho, as variáveis que eu vou usar para fazer minha análise, né? Então, eu vou pesquisar aqui e vou saber qual é essa variável. C007 no trabalho único que tinha essa pessoa na semana era. Tá? Então, vou renomear, vou colocar os rótulos também, ó, trabalhador doméstico, 1 é trabalhador doméstico, 2 é militar, 3 é polícia militar, 4 é empregado do setor privado, 5 é empregado do setor público, 6 é empregador, 7 conta própria, 8 trabalhador familiar não remunerado, 9 estava fora do mercado, né? Ou fazia apenas afazeres domésticos. Então, a gente vai, deixa eu ver se eu já rodei, não rodei não. A gente vai definir essas labels aqui, tá, ó, 1 trabalhador doméstico, 2 militar, 3 policial, bombeiro. Então, vamos renomear, vamos definir esses labels, né, esses rótulos, vamos salvar o rótulo na variável emprego, tipo de emprego, e vamos fazer uma tabela do tipo de emprego. Olha como é que está aqui, ó. A maioria das pessoas, 41,54%, eram empregados do setor privado. Tá? Depois, 29%, 52% é por conta própria. Tá? Vamos ver outros aqui. E depois, setor público, 14,50%. E aí eu posso fazer um gráfico também, né, para olhar em quem é que estava em home office para o tipo de emprego. Então, eu vou fazer gráfico de barras, contar, vírgula, over sobre, né, home office, over tipo de emprego, vírgula, não sei se não tem uma... Ah, não, tá ali. Aqui o label, eu botei ele meio com ângulo, tá? Então, eu botei esse ângulo aqui. Professor, como é que eu sei esse ângulo? Pessoal, eu fui fazendo aqui no gráficos, tá? Eu fui arrumando aqui como eu queria, tá? As categorias, propriedades, as condições, se eu vou botar peso ou não, tá? Qual vai ser a legenda do meu gráfico. E ele gerou o comando. Depois, com o tempo, a gente já se acostuma com o comando e pode fazer direto no comando, né? Aqui o tamanho, né? O label, o tamanho
da legenda, o título e depois o tamanho do título. Vamos ver se vai rodar aqui. Olha, ó, observem que eu tinha colocado esses títulos aqui embaixo, ó, com um ângulo, né? Então ele ficou assim, porque eram palavras grandes. Então, ó, as pessoas que estavam em home office por tipo de ocupação no Brasil, a maioria deles era empregado do setor público, assim. Tá? E depois a maioria do empregado do setor privado, sim. Os menores aqui, a militar, né, policial, bombeiro, né, trabalhador familiar não remunerado, tá? Então, pessoal, esses gráficos aqui, depois que tu vai aprendendo o comando, tu pode fazer direto no comando. E depois, por último, que a gente foi fazer o auxílio emergencial. Então, a gente tem a variável D0051, que é se ele recebeu auxílio emergencial, 1 sim e 2 não. Tá, vamos lá. Procurar essa variável aqui, ó. Código da variável, pesquisar, D0051, se não me engano. Né? Ó, auxílio emergencial relacionado ao coronavírus. 1 sim e 2 não. Então, eu vou renomear a minha variável D0051 para auxílio emergencial e vou definir aqui os meus labels, né? Os meus rótulos, 1 sim e 2 não. Salvo meu rótulo, a variável auxílio emergencial e faço uma tabela. Observe que sempre a gente vai fazendo as mesmas coisas, só vamos mudando as variáveis, ó. Então, quem recebeu auxílio emergencial dessa amostra, 51% não receberam e 48% receberam. A gente pode fazer uma tabela, uma análise por tabela, ó, auxílio emergencial, cor e raça. Então, ó, quem é que recebeu auxílio emergencial? Ó, 60% eram brancos. Tá? 60% não, 60 mil. 105 mil era raça pardo. Tá? 16 mil raça preta. Ou uma tabela também de auxílio emergencial e sexo. Ó. Auxílio emergencial, quem mais recebeu, 95 mil foram mulheres e 89 mil foram homens, tá? Ó, sim, receberam. E aí, pessoal, a gente pode fazer uma análise gráfica também com isso, né? A gente pode botar, ó, gráfico de barras, contar, a gente vai contar se cor raça for igual a 1, ou cor raça for igual a 2, ou cor raça for igual a 4, que são as raças que mais apareceram ali, né? Que receberam. Sobre over, tá? Auxílio emergencial, sobre cor e raça, label aqui o tamanho pequeno da cor e raça, e sobre sexo, tá? E aqui também, sexo vai aparecer num tamanho pequeno, a legenda ali, tá? O título, e depois também esse título vai estar em tamanho pequeno, size, médio, pequeno, tá? A gente vai rodar esse gráfico aqui. E aí a gente tem, ó, pessoas que receberam auxílio emergencial por cor e raça ou sexo no Brasil. Então, do lado esquerdo, homens, do lado direito, mulheres, tá? Que receberam foram sim, tá? Então, quem mais recebeu aqui foi pardo, tá? Das mulheres. E quem mais recebeu dos homens também foi cor pardo, tá? Quem menos recebeu foi cor raça preta, dessas três que a gente olhou, né? Branca, pardo e preto, né? No caso. Vamos lá, então. Outra análise é pela renda, tá? Se as pessoas receberam auxílio emergencial pela renda. A variável renda, pessoal, é a C01012. Quando a gente fala em renda, pessoal, é sempre importante a gente fazer um resumo dessa variável, ver o mínimo e o máximo dela. Então, ó, tem 141 mil observações, o mínimo é que a pessoa recebeu 5 e o máximo é que ela recebeu 160 mil. Então, assim, tem alguns valores que são muito altos, tá? A gente pode fazer um edit aqui, ó. A gente pode fazer um sort para ordenar essa variável, tá? Ordenou aqui a sorte. E podemos fazer um edit para olhar essa variável, tá? Então, lá, ó, algumas pessoas receberam bem pouquinho. Isso aí são as pessoas que informam, né? O pessoal pode ter um erro, pode ser que realmente elas receberam essa renda mensal, tá? Receberam bem pouquinho.
Então, tem uns aqui que são bem altos, né? 160 mil, né? 110 mil, 114 mil. Só um que recebeu 160 mil, o outro é 114 mil. Pode ser que essas pessoas recebam mesmo esses valores, tá? Daqui a pouco ele é empregador, ele recebe um valor alto mensal, né? Então, eu não vou tirar eles da amostra, tá? Mas aí é sempre vocês vão verificar se não tem um lá que recebeu 1 milhão, né? Aí sim, aquele é um outlier, porque ele vai estar num ponto muito diferente do que os outros estão, tá? Aqui, é difícil chegar aqui no último. Aqui tem 160, mas depois tem 115, 110 mil, então tá indo, né? Tá subindo. Tá, pessoal? Então eu não vou tirar esse, mas quando fala em renda, é sempre bom a gente analisar como é que tá essa variável, pode ter algum erro. Gente, eu vou criar uma nova variável renda por salários mínimos. Por quê? Porque essa variável aqui, C01012, ela é uma variável contínua. Vamos olhar aqui, ó. C01012, acho que é isso. Aqui tá ela. Ó, é o valor de dinheiro da renda que ele ganha, tá? Então, observe ó, que, como é que ela está explicada. Valores em reais, reais. Ela é uma variável contínua, tá? Ela não é uma variável de classe, né? Ou seja, um se ele é ensino fundamental, dois se não, um se era sem instrução, dois se era ensino fundamental, né? É uma variável que tem classes. Essa não é uma variável contínua, ela é do 1 ao infinito, né? Ou às vezes tem até pessoas que botam valores negativos, também tem isso, tem que cuidar. Então a gente vai fazer essa variável por renda, tá? Primeiro vai gerar uma nova variável, então vamos gerar renda é igual a missing, um ponto, tá? O que seria isso? Ó, vou editar aqui para vocês verem. Ó, ela tá todo ponto, ou seja, ela não tem nenhuma informação, tá? O que a gente vai fazer? Vamos substituir, tá? Replace. Substituir renda vai ser igual a 1 se essa variável aqui, que é a renda contínua, for menor ou igual que 1.045, que é o salário mínimo, né? Parece que está mudando agora para 1.100, mas até lá em novembro era o salário mínimo. Agora nem me lembro se novembro era 1.045, mas eu botei 1.045, tá? Agora lembrei que lá em novembro talvez era um pouquinho menos. Então, substituir. Ó, vamos olhar meus dados de novo. Agora, edite renda. Agora, ó, quem recebe C01012, ó, quem recebeu abaixo de 1.045, ó, recebeu 5, recebeu 10, levou o número de 1 na variável renda. Tá? Lá embaixo deve estar pontinhos ainda, porque eu ainda não defini, ó. Quem ganhou mais de 1.045 ainda não defini. Vamos definir. Vamos substituir renda igual a 2 se esse valor aqui, né, da variável contínua foi maior que um salário mínimo e menor que 2 salários mínimos. E assim eu vou fazer para todos os outros, tá? Vou fazer para entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 4 e 5, entre 5 e 6 e mais variáveis, tá? Então, agora eu já tenho, ó, quem recebe mais de 1.045 leva o número 2, tá? Então, a gente criou grupos, a gente criou uma variável de classe, tá? Qualitativa, né, que a gente diz, de uma variável que era quantitativa, tá? Olha aqui embaixo, 3, 5. Uma observação, pessoal, na última eu botei assim, se ele ganha mais que 5.225 e se é diferente de missing. Senão tudo que é pontinho ele vai botar que é número 6, tá? Então a gente tem que fazer isso, ó. Esse ponto de exclamação aqui e o igual é diferente, tá? Diferente de missing. Tá? Senão tudo que é missing aqui iria ser número 6 ali. Vamos renomear também, né? Vamos dizer os rótulos aqui, que 1 é menos de um salário mínimo, 2 é entre 1 e 2, 3 é entre 2 e 3, o 4 3 e 4, o 5 entre 4 e 5, o 6 mais de 5, tá? E vamos gravar esse rótulo na variável. Agora, se a gente olhar aqui, ó, ela já vai até estar, ó, entre 3 e 5, e ela é o número 4.
tá? Quando ela tá azulzinho assim, é porque tem um rótulo, ó, menos de um salário, é o número 1. Tá? Se a gente fizer uma tabela dessa renda agora, ela já vai estar tudo aqui, ó, menos de um salário mínimo, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4, entre 4 e 5 e mais de 5. Na verdade, aqui era até um salário mínimo, né? Porque eu botei 1.045. Mas isso aqui é um detalhe lá por R$ 1, vamos dizer assim. Né? Vamos editar aqui só para vocês verem ó, a renda, a variável contínua da renda e o auxílio emergencial. Ó, quem tinha recebido o salário mínimo, esse não recebeu, essa pessoa não recebeu. Cada linha é uma pessoa, tá, pessoal? Lembrem disso. Esse segundo, ó, ele recebe menos de um salário mínimo? Sim, ele recebeu, tá? Essa outra pessoa, ela não recebeu. Essa outra, ela recebeu, tá? Então, se a gente for botando mais variáveis aqui, ó, cor e raça. Ó, essa que recebeu era parda, tá? A gente tem, então, todas as informações de cada pessoa. Escolaridade, vamos botar aqui. Essa pessoa que recebeu, ela era parda e tinha o médio incompleto e ganhava menos que o salário mínimo. Na verdade, que ela ganhava exatamente o salário mínimo, né? 1.045. Tá? Então, se a gente for botando mais variáveis aqui, a gente vai conseguindo ver cada pessoa, cada informação. Se a gente fizer uma tabela aqui do auxílio emergencial e renda, a gente vai ver que se ele recebeu o auxílio emergencial, sim ou não. Tá? 29 mil pessoas, quase 30 mil pessoas, que recebiam menos de um salário mínimo ganharam auxílio emergencial. 21 mil pessoas que ganhavam entre 1 e 2 salários, elas receberam auxílio emergencial. E tem até pessoas aqui que tinham uma renda maior de 5 salários, 667 pessoas que receberam auxílio emergencial. Tá? Provavelmente tiveram que devolver agora quando fizeram o imposto de renda. Né? O imposto de renda lá conseguiu localizar essas pessoas. Vamos fazer um gráfico também, pessoal. Então, gráfico de barras, contabilizar, vírgula, sobre auxílio emergencial, sobre renda. Aqui o label eu vou botar também com um ângulo, tá? Um pouquinho vertical aí. O tamanho pequeno e o título. E depois do título eu vou botar também tamanho médio pequeno, tá? Size é tamanho. Vamos rodar esse gráfico. Ó, a gente tem aqui que quem ganhou menos de um salário mínimo, assim, muitas pessoas ganharam, muitas pessoas também não ganharam, ó. E também depois quem ganhou bastante no SINC foi entre 1 e 2 salários. Foi a mesma coisa que a gente viu nas tabelas, né? Só que é legal mostrar no gráfico, eu acho que a pessoa consegue enxergar melhor do que as tabelas, né? De ficar olhando, tem que estar contando ali, 27 mil, 29 mil. Aqui a gente já consegue olhar direto, né? Quem mais recebeu, quase 30 mil pessoas receberam, tinham menos de um salário mínimo, tá? Esse aqui, pessoal, é um gráfico de frequência, eu posso fazer um gráfico de percentual também, tá? E, pessoal, vamos entrar na parte de modelos econométricos. Por que eu quis trazer isso aqui um pouquinho para vocês, tá? Porque muitas pessoas que trabalham com análise de dados, não especificamente com economia, estão trabalhando com modelos econométricos. Modelos econométricos, pessoal, são modelos estatísticos utilizados dentro da teoria econômica. Então, muita gente usa os modelos estatísticos, tá? Então, aqui, a econometria é um conjunto de ferramentas estatísticas que ajuda a avaliar algum tipo de relação de interesse, tá? Então, mesmo que daqui a pouco você não seja da economia, ou, né, ou você que é da economia, é muito importante estudar econometria. A ideia da econometria é que a gente vai juntar com a teoria econômica, a gente vai ver como algo está causando outra coisa. Por exemplo, será que se eu tiver mais escolaridade eu vou ter mais salários? Tá? Então, o economista ele está sempre preocupado a investigar questões que podem afetar a economia do país ou os lucros de uma empresa, né? Será que se a região, devido à pandemia, né, baixou a renda, como é que vai afetar a demanda pelo produto da empresa? Né? Será que vai diminuir muito? Será que vai diminuir pouco? Será que essa empresa tem que tomar uma outra estratégia diante disso? Tá? Então, muito se utiliza a econometria para isso. Então, é estatística. Tá? Aqui tem um economista, um dos maiores renomados assim, economistas do mundo, tá? O English.
ele tem vários livros de econometria. Os livros deles não são, acho que não tem nenhum ainda que foi publicado em português, então geralmente o pessoal conhece mais os livros dele na pós-graduação, tá? Que na pós-graduação geralmente o pessoal lê mais livros em inglês, né? Ele fez uma entrevista agora em fevereiro e ele falou que a econometria é a origem do data science. Até vou deixar esse link aqui para vocês assistirem, é bem interessante que ele fala um pouco de como a econometria é ensinada hoje em dia, que talvez tenha que ser um pouco mudada, né, da forma tradicional de ficar estimando os modelos, de ficar estimando, derivando, né, todos os modelos. Claro que aquilo é importante, mas tem que trazer dados reais para os alunos para que eles consigam, né, saber a importância daquilo ali, né, conseguir assimilar, né, por que é importante eles saberem aquilo ali, né. Então é bem legal. E aí ele fala que antes do data science ser, né, tá aí famoso hoje em dia, né, o que se usava era econometria, né? Então ele fala que por isso que ele está nos Estados Unidos, né? Que lá há muitas vagas para economistas na área de data science, em função de que o econometrista sabe trabalhar, né? Só que nós sabemos trabalhar geralmente mais com dados estruturados, né? Com números aí, né? Com banco de dados. E o data science às vezes consegue trabalhar com outros dados, né? Não estruturados, como imagem, textos, né? Mas quando se trata de empresas ou da área da economia, a empresa tem probabilidade de chamar um economista. Tá? Então, pessoal, ele fala isso, né? Eu acho que eu resumi aqui, né? Ele fala que a econometria se especializa no estudo da causalidade, né? Então ele fala que de alguma forma a ciência de dados não faz, acho eu, né? Ele diz assim que temos algumas habilidades únicas, né, da economia. Então, claro que cada área tem a sua habilidade, né? Utilizando a estatística, né? E do economista não é diferente, né? E, como ele falou ali, a gente tenta se especializar na causalidade. Por exemplo, uma coisa que ele estuda muito é se as universidades públicas lá nos Estados Unidos, né, o que o governo dá a bolsa de estudo, né, se ela faz aumentar o nível de escolaridade do aluno, ou se esse aluno ele já teria condições de entrar para uma universidade privada e ele igual iria ter aquela escolaridade, ou seja, se o governo está só transferindo dinheiro e não fazendo aumentar a escolaridade. Então, ele fala que são temas mais complexos que a gente visa a estudar, né, em função aí do desenvolvimento econômico, né, o crescimento econômico do país, ou, né, pensando nas empresas, aí na área mais microeconomia, na função, né, de que essa empresa se torne mais eficiente, né, que ela consiga obter mais lucros, né. Então, pessoal, vocês vão ver isso aqui se vocês forem ver algumas outras lives aí que o pessoal está apresentando de ciência de dados, né, falando de regressão, tá? Regressão, então a gente pode ter essa regressão aqui que a gente pode correlacionar, né, como a educação está afetando os salários, né? Então, ou seja, quanto maior a educação, espera-se, né, que maior seja o salário, isso é observado em vários bancos de dados, né? Então, o economista ele está interessado em saber o efeito causal disso, o quanto realmente a educação causa maior salário, e não somente o quanto está correlacionado um com o outro, né? Quanto maior a educação, maior o salário, mas quanto a educação, qual é o efeito, se eu aumentar um nível de educação, quanto isso vai afetar no meu maior salário, tá? Então, pessoal, na análise de regressão, né, a gente consegue analisar essa relação entre essas duas variáveis, né? E a gente tem alguns tipos de modelos, né? Um modelo de regressão linear, né, em que a gente tem uma relação linear, né, se um aumenta, o outro está aumentando, né, da mesma forma. E o modelo de regressão logística também. Que seria o modelo de regressão logística? É quando a gente quer saber, por exemplo, qual a probabilidade de uma pessoa receber auxílio emergencial? Auxílio emergencial é uma variável sim ou não, né? Ela é uma variável binária. O meu y é 1 ou 0. 1 se ele recebe e 0 se ele não recebe. Então, aqui nessa meu eixo aqui vertical, ó, eu teria 1 ou 0, se ele recebe ou se ele não recebe. Então, eu não posso usar até poderia usar uma regressão linear, mas ele vai ultrapassar aqui o meu 1 e o meu 2, o meu 1 e o 0. Então, o ideal é que eu use uma regressão logística, que o meu intervalo vai ficar entre o 0 e 1, tá? Então, quando eu tenho uma variável binária, que a gente chama, né, 1 ou 0, que é o caso se ele recebe ou não auxílio emergencial, é importante a gente usar um modelo de regressão logística, tá?
só voltando, só deixa eu ver mais ou menos que horas são. Então, pessoal, vamos para os modelos, tá? Pessoal, eu botei aqui, ó, para a PNAD, ela é uma amostra complexa, tá? Ela não é uma amostra aleatória. Existe todo um cálculo de como é que vai calcular essa amostra, de quem é que vai ser entrevistado, tá? O que seria uma amostra aleatória? Eu sortear alguém da população e ligar para ir na casa dela, fazer entrevista ou ligar para ela. Só qual é o problema disso, né? O Brasil é muito grande para fazer uma amostra aleatória, né? Imagina, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu estou trabalhando no IBGE, eu vou pegar alguém lá do Acre, né? Ó, a distância, né? Não sei nem se eu vou conseguir contato telefônico com a pessoa, às vezes a pessoa já vai achar que é um marketing, né, que está ligando. Então, tem essa dificuldade. Então, eles fazem essas amostras dentro do Brasil, em que tem pesquisadores nessas regiões para fazer essas pesquisas, fazer essas entrevistas, tá? Diante disso, pessoal, é importante, né, para a gente ter erros mais robustos, usar um comando SVY, tá? Mas nesse caso aqui, ele não vai mudar muitos resultados, porque a PNAD é uma amostra muito grande, a gente já tem um tamanho muito grande, né? Então, ele não vai mudar muitos resultados. Muitas pessoas não usam esse SVY para controlar que ela é uma amostra complexa ou não aleatória, tá? Diante de que a amostra da PNAD é muito grande. Mas, assim, quem for estudar com isso, né? Se quiser, me manda e-mail que eu mostro ali, é só um comando, vocês têm que colocar ali. Aí vocês me mandam e-mail que eu mostro para vocês. Se vocês pesquisarem na internet, tem um monte de gente falando também sobre isso. Pessoal, é importante, né, além do que eu vou mostrar aqui, estudar as propriedades estatísticas da regressão amostral e do método de mínimos quadrados ordinários ou outros métodos, tá? Eu vou mostrar algo bem básico mesmo, tá? Pessoal, para a gente fazer uma regressão, né, vocês podem vir em Help, Reg, para vocês olhar mais sobre o documento da regressão, tá? Mas o que a gente vai fazer na regressão? A gente vai botar a nossa variável explicada, a nossa variável aqui é dependente, tá? E as nossas variáveis independentes. A nossa variável explicada, ela é explicada por qual variáveis, tá? Então, a gente vai querer explicar renda, como é que renda está sendo explicado por escolaridade. Gente, botei esse I ponto aqui na frente da escolaridade, porque a escolaridade, lembre que ela é um grupo, né? Eu coloquei 1 se é sem instrução, 2 se é fundamental. Então, por ela ser uma variável de classe, a gente coloca I ponto na frente, tá? Então, a gente vai explicar, então, qual é a correlação da escolaridade com os salários. Vamos rodar aqui esse modelo, ó, rodamos o modelo de regressão linear. Para quem estudou estatística, econometria, lembra que isso aqui é a análise, né, a nova, né, que é a análise de variância, essa partezinha aqui, tá? Aqui tem o número de observação, o R ao quadrado, tá? O R ajustado, temos várias variáveis aqui, tá? Vários resultados aqui. Aqui, pessoal, é as variáveis, então, que estão sendo explicadas, né? E a gente está explicando aí a variável renda, tá? Observem que ele tirou aqui, ó, ele começou pelo fundamental incompleto. Ele tirou sem instrução. O sem instrução é minha constante. Ou seja, quem não tem instrução, ele recebe em média R$ 963, tá? Quem tem fundamental incompleto recebe em torno de R$ 329 a mais do que a média, do que os R$ 963. Então, ou seja, quem tem fundamental incompleto já recebe mais do que quem não tem nenhum estudo. Quem tem fundamental completo recebe mais ainda, ó, recebe 611 a mais de quem já teve, de quem não tem, tá? O médio incompleto recebe 451 a mais, o médio completo 783 a mais. O superior completo, 1.139 a mais, ou seja, quem tem superior incompleto geralmente recebe entre 1 a 2 salários. O superior completo já recebe em torno de 2.762 a mais, tá? Nessa amostra aqui. E aí, olhando ali as propriedades estatísticas, a gente pode dizer que isso ocorre também para o Brasil, tá? Claro que a gente tem que ver se esse modelo não está faltando outras variáveis, né? Aqui é só para mostrar um modelo bem básico para vocês. Quem tem pós-graduação está recebendo em torno de quase 5 mil a mais dos R$ 963. Então, observe que nessa amostra da PNAD, vimos que sim, quem tem mais educação recebe um salário maior, tá? Pessoal, qualquer dúvida pode colocar aí. E o modelo de regressão logística? O modelo de regressão logística, a gente vai usar
a variável auxílio emergencial. A gente quer saber como auxílio emergencial, quem é que recebe, né? Quem são essas pessoas que recebem? Qual é a probabilidade da característica da pessoa de receber um auxílio emergencial? Vamos fazer um tab desse auxílio emergencial aqui para ver como é que está essa variável. Ó, ela está assim, né? Se né, se recebe aqui e, se eu não me engano, é 2 se não recebe. Ó, eu vou botar aqui, ó, tab auxílio emergencial no label. Eu não quero que apareça os labels, eu quero que apareça os números. Ó, apareceu. 1 era o sim e o 2 era o não, tá? O que acontece numa regressão logística? A gente precisa que seja 1 ou 0. 1 se acontece, 2, 0 se não acontece, tá? Então, ó, a gente precisa que o 2 seja 0. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai substituir, ó, replace, auxílio emergencial vai ser igual a 0, se, tá, o if, auxílio emergencial for igual a 2. Eu vou substituir. Vou fazer a substituição, vou dar o tab aqui, auxílio emergencial. Ó, ele vai me dizer, 1 era quem não estava recebendo, ó, lembre que 1 era 184 mil, ó, 1, 184 mil, e o 2, que era 196 mil, agora ficou 0. 0, 196 mil, tá? Ele substituiu. Então, pessoal, feito isso, né, a gente já tem que a variável auxílio emergencial é 1 ou 0. 1 se recebeu e 0 não, tá? Então, vamos rodar esse modelo de regressão logística. Para o modelo de regressão logística, a gente vai usar o código logit, tá? Então, logit, a variável que a gente quer explicar, né, a variável dependente e as variáveis independentes, tá? Então, a variável, essa variável aqui, resultado também, ela é explicada por essas outras variáveis. Quais variáveis que eu coloquei? Renda, cor e raça, escolaridade. Renda, pessoal, eu deixei ela em contínua, tá? Porque eu vou olhar se a cada R$1, o quanto me faz aumentar a probabilidade de eu receber o auxílio emergencial ou não. O I cor raça eu deixei aqui, ela é uma variável categórica, né? Então ela tem o I na frente. E o I escolaridade, né? Uma variável categórica também. Professores, são só essas variáveis que eu tenho que colocar? Pessoal, vocês têm que olhar na literatura, né? Como é que o pessoal está fazendo. Ou vocês têm que pensar pela parte, né? Da teoria econômica, quais variáveis seria importante colocar nesse modelo. Quem é que recebe auxílio emergencial? Eu poderia colocar outras variáveis aqui, né? Mas, claro que eu não vou colocar todas aqui para não ficar algo muito complexo para vocês, mas tem que pensar quais variáveis que seria importante para poder explicar quem está recebendo auxílio emergencial ou não, tá? Então, vou rodar esse modelo Logit aqui. Esse modelo, quando ele é estimado, pessoal, ele é estimado por máxima verossimilhança, tá? Aqui, ó, ele faz esse log likelihood, tá? Aqui foi pequenininho, foram 5 interações, tem outros modelos que... Eu tinha modelos da tese que ficavam dias rodando, que chegava a 1000 iterações, né? Então, aqui tem o número de observações, aqui alguns outros testes, tá, desse modelo. E aqui, pessoal, a gente tem um resultado desse modelo. Nesse modelo aqui, a gente só pode olhar o sinal dele, tá? Então, a pessoa que recebeu R$1 a mais na renda diminui a probabilidade dela receber auxílio emergencial. A pessoa que era da cor preta, cor raça preta, aumenta, sinal positivo, a probabilidade dela receber. A amarela aumenta, pardo aumenta, indígena aumenta e o ignorado diminui a probabilidade dele receber, tá? Escolaridade. Fundamental incompleto aqui diminui a probabilidade de ele receber, por quê? Porque está comparando com sem instrução, tá? Olha que ele tirou o sem instrução aqui, ele está comparando com o sem instrução. Comparando com o sem instrução, todos os níveis mais altos de escolaridade diminui a probabilidade dele receber auxílio emergencial quando ele está comparando com sem instrução. Aqui, ó, olhem também na cor, ele tirou o branco. Por quê? Porque ele está comparando com branco. Comparando com branco, o preto tem maior probabilidade, o amarelo tem maior probabilidade, o pardo tem maior probabilidade, o não tem maior probabilidade. Tá? Ele sempre vai tirar, quando é uma variável categórica, ele vai tirar um para a gente comparar. Tá?
Então, pessoal, assim, professora, mas aqui só tá os sinais, né? Eu queria ver o quanto realmente, né, isso afeta, né? Qual a probabilidade de eu ter determinada cor e raça dessas pessoas, né, conseguirem um auxílio emergencial ou de eu de ter um grau de escolaridade dessas pessoas conseguirem, né, o auxílio emergencial. Então, eu posso fazer esse comando aqui, ó, logitior, eu vou obter a razão de probabilidade. Nessa razão de probabilidade, eu vou explicar para vocês que tem que diminuir de 1. Então, vamos lá, logitior, a gente vai ver aqui, ó, agora ele já rodou, logitior. Ó, lembre que eu tenho que diminuir de 1. Então, 1 menos 0,99 vai dar 1. Então, ou seja, a probabilidade dele aumentar R$ 1 a renda dele, se ele aumentar R$ 1 a renda dessa pessoa, se aumentar R$ 1 a renda dessa pessoa, diminui em 1% a probabilidade dela receber o auxílio emergencial, tá? Então aqui, ó, é 1 menos 99, tá? Ou seja, 100 menos 99 nesse caso aqui, né? Então é 1, tá? Agora aqui, cor e raça, comparando com branco, tá? Diminui 1,36 de 1, vai dar 36. Então, comparando com brancos, pretos, cor e raça preta, tem a probabilidade de 36% a mais do que os brancos de ganharem auxílio emergencial. O amarelo, ó, 1,14 menos 1, é 14% a mais de receber auxílio emergencial do que o branco. O parda, 47% a mais de receber o auxílio emergencial quando comparado com o branco. Indígena, 80% a mais de probabilidade de receber o auxílio emergencial quando comparado com branco, tá? Aqui, ó, essas fundamental incompleto, completo, lembre lá que deu negativo? Claro, se a gente fizer menos 1 aqui, ó, tá? 91 menos 1, vamos dizer, menos 100, no caso, seria 9, né? Então, fundamental incompleto, ele tem, comparado com quem não tem instrução, ele tem 9% a menos de probabilidade de ganhar o auxílio emergencial quando comparado com os quem não tem instrução. Tá? E observe que à medida que vai aumentando aqui, ó, o grau, ó, por exemplo, pós-graduação, 100 menos 20. Quem tem pós-graduação tem 80% a menos de probabilidade de receber quando comparado com alguém que não tem instrução. Tá? Então, isso aí é bem interessante, pessoal. Tô pensando, né, a gente está falando de Covid, pensando em políticas nacionais, os economistas eles fazem essas análises, né, e vários analistas de dados, data science, fazem esses tipos de análise para suas empresas, para tentar entender um pouco, né, como é que isso está funcionando, quem é que mais está recebendo auxílio emergencial, né? Ah, se as pessoas têm menos instrução, né? Para uma empresa, será que essa pessoa então vai pegar o auxílio emergencial e vai comprar meu produto, né? Ah, mas meu produto aqui é alta tecnologia, né? Talvez a pessoa não vai ter interesse, né? Porque ela talvez não tenha a instrução de utilizar esse produto. Ah, então qual é a estratégia da empresa? Tentar fazer com que pessoas com menores instruções saibam usar o produto dela, né? Então, tudo isso, pessoal, é estratégia, tá? Estratégia política nacional, estratégia política das empresas, né? Para como fazer as pessoas, para melhorar o bem-estar das pessoas em geral, né? Então, seja das pessoas terem renda e poderem comprar essas coisas, para as empresas, elas estão pensando nos seus lucros, né? Para ter um maior bem-estar das empresas aí. Então, todos estão pensando aí, que nem diz Adam Smith, né, na mão invisível, e cada um pensando de forma egoísta no seu próprio bem-estar, faz com que há um bem-estar, né, geral da sociedade. Né? Isso aí a gente já vai entrar em outra conversa. Bom, pessoal, então aqui a gente termina essa parte de PNAD, tá? Agora a gente vai para dados mundiais. Então eu vou fazer um log close aqui, tá? Eu vou fechar o meu log, lembre que eu estava usando ele, né? Então, ó, fechei ele aqui. Se eu for lá nos meus resultados, né? Eu vou deixar isso, vai estar lá também no GitHub. Resultados. Ó, 29/5 vai estar aqui tudo que a gente fez, tá? Ó, todos os passo a passo que nós fizemos. E também vai estar o do file, se vocês quiserem fazer, né, refazer no programa de vocês em casa, tá? Vou deixar isso aqui que ele abre um novo stata. Então, pessoal, utilizamos isso daqui, né? Terminamos essa parte do PNAD Covid. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte?
Se alguém tiver, pode colocar, tá? Bom dia, Daiane. Agora que eu dei bom dia. A Daiane deu 10h25, agora que eu dei. Desculpa, Daiane, pela atraso. Bom dia, pessoal que chegou e eu não tinha dado bom dia. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode colocar, fique à vontade, tá? Se quiser, depois me manda e-mail, coloque no grupo ali, tá? Do WhatsApp. Bom, vamos lá então para dados do Covid mundial, tá? Vamos colocar aqui, vamos dar um clear para limpar esses dados aqui, ó. Observe que agora não tem mais nenhum dados aqui, tá? Se eu quiser também tem como limpar isso aqui, não me lembro, mas isso aqui não importa se vai nos afetar ou não. Deixa eu ver se tem como restore. Só deu clear de novo. Não me lembro onde é que é, mas tem um lugarzinho aqui que eu posso excluir todos esses comandos aqui que já foram feitos, mas também não importa se eles ficarem, tá? Vou botar ele mais pro ladinho aqui. Pessoal, vamos para os dados do Covid, tá? Tenho aqui curso Stata, Covid-19 Mundo, do Files, tá? Já tenho um do File que vou abrir lá, então vou vir aqui, ó, no ícone novo do File. Vou vir abrir aqui na pastinha amarela. Vou procurar aqui essa pasta Covid-19 Mundo, do Files Covid Mundo, tá? Então, tá aqui a aula 2, dados mundiais, tá? Então, vamos de novo abrir o log para a gente salvar, né, tudo que a gente está fazendo. Vamos em File, Log Begin. Vamos salvar ele em Covid Mundo Resultados. Vamos botar aqui Resultados, aula 2, 29/05. Salvar. Tá salvo aqui, ó, aqui o comando. Vamos lá, então. Vamos ver se aqui vai demorar um pouquinho, talvez, tá, pessoal? Mas a gente tem tempo. Abrir dados do PNAD Covid no Stata, não. Abrir dados. Vou até arrumar. Do World in Data. Tá, professor, onde é que tá o link aqui, tá? Se vocês botar esse link na internet, vai baixar um CSV, tá? Mas vocês podem abrir ele direto no Stata, tá? Esses dados aqui, pessoal, eu tinha comentado deles lá no curso. F5 aqui. Eu tinha começado esses dados aqui, ó. Eles têm um GitHub e eles têm uma página também. É um grupo de pesquisadores que junta os dados de todo mundo, então, né, para fazer esses dados. Tem outros dados de outros também, né, outros pesquisadores, tá? A gente vai utilizar desse daqui. Então, como é que a gente vai fazer? Pessoal, a gente pode usar o comando encheet, tá? Para, então, abrir esses dados. Tem um comando mais novo dele, tá? Que se chama, aqui, ó, import delimitate, tá? Eu vou usar o encheet porque nesse caso aqui não tem diferença, tá? Ele não muda nada. Então, vamos usar o encheet e eu acho que ele vai demorar um pouquinho, às vezes demoram bastante, porque ele tem que ir lá no site, ele vai lá no site e ele vai, ó, observe aqui que tá vermelhinho, ó, por quê? Porque ele tá carregando, tá? Ele vai lá no site e vai buscar os dados atualizados. Então, eu, por exemplo, ontem eu fiz isso, eu peguei os dados até o dia 27, ó, abriu. Abriu aqui, tá, ó, ele gerou o comando, 59 variáveis. Opa, deixa eu tirar essa escolaridade. Ó, tá todas as variáveis aqui, tá? E vamos olhar esses dados aqui, então, ó, no Data Editor. E, ó, ele vai ter aqui um código, tá? Um continente da onde está esse país, a localização, ou seja, qual é o país, a data. Observe que os dados em vermelho são dados textos, tá? String, que chama. Os dados pretos são os dados numéricos. Total de casos, novos casos. Deixa eu abrir. Tirar isso aqui. Novos casos suavizados, total de mortes, novas mortes suavizados, total de casos por milhão de pessoas, novos casos por milhões de pessoas, tá? Tem sobre pacientes hospitalizados, vários dados aqui. Tem sobre a taxa, testes, pessoas vacinadas, novas vacinações. Vamos olhar a data aqui, ó, até onde ele está indo, vamos lá no final, ó.
Olha aqui, ó, ele pegou até ontem, ó, 28/5, então ele sempre atualiza esses dados. Então é muito legal isso, tá? Ele sempre vai atualizar os dados, sempre quando eu fizer buscar esses dados. Pessoal, tô com esses dados aqui, vou salvar eles, tá? Eu posso vir aqui, ó, File, Save, tá? Ou aqui nesse disquete, ainda do tempo do disquete, né, para salvar. Não sei se todos sabem o que era um disquete, antigamente não tinha pendrive, tinha um disquete. Então eu vou vir aqui a salvar como, Save As, e vou salvar dentro da Covid-19 Mundo Mestre dados. Olha, eu já tenho os dados do 14/5, 28/5. Vou botar aqui os dados do 29/5, que são dados até ontem, até dia 28. Tá? Vou salvar, tá aqui, ó, Save, ele já me gerou o comando, tá? Se eu quiser, eu posso colocar esse comando lá. Ó, tá aqui o comando Save, se eu quiser, eu posso colocar esse comando aqui, tá? Para eu ver os resultados, os dados, eu posso então abrir o Edit. Lembre sempre que quando eu botar 2 barras depois do comando, eu posso fazer um comentário, tá? Então, Edit para abrir o editor, BR para navegar pelos dados, Tab, né, para fazer uma tabela de localização. Ó, vamos ver quais os países que estão aqui, ó. Ó, todos esses países, tá? Eles pesquisaram dados, tá? Então, a gente tem Brasil aqui, Estados Unidos, tem Índia, né? Umas maiores epicentros aí, né? Tem vários países. Pessoal, o que a gente precisa fazer nesses dados para a gente conseguir gerar gráficos aí, tá? Observem que os nossos dados aqui, data, está em vermelho. A gente precisa passar eles para valores numéricos, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai fazer primeiro, a gente vai gerar uma variável que se chama ano, tá? Então, G em ano é igual a substr, tá? Date 1,4. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o edit aqui de novo. Ele vai pegar a partir da primeiro número, 4 números. E aí ele vai pegar então só essa parte aqui, ou seja, 2020 ali, né? Então, ó, G em ano. Olha, vamos ver lá como é que ficou. Ó, ele pegou só do 1 e 4 números, a partir da primeira localização desse número, tá? Então, 2020. Depois, mês, vai ser da sexta localização e eu quero 2 números. Por que sexta localização? 1, 2, 3, 4. Tem um tracinho ali. Tem um tracinho, depois tem o 0 e 2. Então, é a partir da sexta e eu quero os 2 números. Tá? Ó, então ele criou, ó, mês, ele pegou aqui os do mês, tá? E depois o dia, eu quero da nona posição e eu quero os 2 números. Então, ó, da nona posição, que eu tenho tracinho, tá? Ele vai pegar o dia. Então, agora eu tenho ano, mês, dia, tá? Eu tenho que converter essas variáveis para numéricas, porque elas estão em vermelhinho, elas são texto. Na hora de eu rodar o modelo, ele não vai conseguir interpretar textos, ele tem que interpretar números. Então, eu vou fazer um dstring. Dstring é para eu passá-las para numérica. Então, quando eu fizer isso, ó, observe que agora elas estão pretas, ó. Elas agora são numéricas. Eu disse para o status que elas são variáveis numéricas. Eu vou criar uma nova variável de data, tá? Vou gerar data, aí eu uso esse código, esse comando aqui, ó, mdy, tá? E vou dizer quais são as variáveis, mês, dia, ano. E vou colocar o formato que eu quero. Eu quero dia, mês, ano. Então, vou fazer isso. Olha, me gerou a nova variável, ó. 24 de fevereiro de 2020, tá? 25 de fevereiro de 2020, 26 de fevereiro de 2020. Então, ele me criou essa nova variável aqui. Esse aqui eu não preciso fazer, mas esse aqui eu posso fazer também. Eu posso converter uma variável string para variável numérica, fazendo uma nova variável. Então, eu vou gerar, ó, vamos botar aqui location. Location. Ó, observe que ela está em vermelho, né? Porque ela está em texto. Eu posso gerar números para ela. Então, eu vou fazer encode, location, e vou gerar uma nova variável que vai chamar país. Ah, eu preciso fazer assim, porque agora eu vi. Então, tá aqui a variável país. Ó. Observe que ela já vem rotulada. Ó. Afeganistão é o número 1. Tá? Ó, país, Ásia. Brasil, vamos ver se eu consigo pegar Brasil.
Bom, esse outro país, número 22, ele vai conseguindo, ó, Bolívia, número 26, ele vai transformar essa nova variável, uma variável numérica, sendo que ela está rotulada, ela tem o nome dela e o número dela aparece aqui em cima, tá? Então, pessoal, para eu fazer os gráficos aí, né, sobre esses dados em painel, por que é dados em painel? Porque agora a gente está pegando dados desde o começo da pandemia até hoje, tá? E aí o que acontece? Quando a gente estava trabalhando com a PNAD Brasil, né, a gente tinha dados só de novembro, era uma informação de uma data. Então a gente chama que é cross-section, né, que é só uma data. Aqui a gente tem dados em painel, porque a gente consegue acompanhar esses países por várias datas, por vários dias, né? Então a gente consegue acompanhar esse país ao longo do tempo. Então a gente chama isso de dados em painel. A gente vai usar esse comando xt7 para confirmar, para dizer que é um dados em painel, tá? Deixa eu rodar aqui. Ó, ele vai dizer variável país é não balanceado, porque eu não tenho informação de todos os países para todas as datas. Ele vai de 1º de janeiro a 28 de maio de 2021, ou seja, até ontem, né? Tem gaps, ou seja, tem alguns dias que não tiveram informação daquele país, tá? E o delta aqui, né, o distância, o período, né, é de um dia. Eu tenho informações para cada um dia. Tem banco de dados que vocês vão ter por ano, por exemplo, tá? Aqui é por dia. Por exemplo, quando o pessoal trabalha com dados financeiros, às vezes tem por horas, por minutos, tá? É uns bancos de dados gigantescos. Então, pessoal, vamos plotar um gráfico básico, tá? A gente vai, para eu plotar plotar um gráfico, tá? A gente vai usar o comando xtline. Por quê? Porque é dados em painel. Total de casos por milhão de pessoas, tá? Ele já está normalizado pela população, ou seja, é o número de é total de casos dividido pela população vezes 1 milhão de pessoas, tá? Então eu tenho aqui total de casos pela população do país por 1 milhão de pessoas. Então, professora, mas eu não sei como é que faz esse comando. Eu posso vir aqui ó, em gráficos, aqui ó, plotar line painel data, né? Ou seja, plotar um gráfico de linha, né? De painel. Vou escolher aqui, né? Qual a variável que eu quero escolher, nesse caso, total de casos por milhão de pessoas. Não me lembro se eu fiz outra coisa, deixa eu ver aqui. Que tem um overleaf ali. Acho que tem. Tem um vírgula overlay. Ele vai demorar. Deixa eu fechar aqui, deixa eu gerar de novo. Gráfico, painel. Tá aqui, ó. Overlay para cada painel, mesmo gráfico. É isso. A variável. E ele vai demorar porque é muitas informações. Ó, então aqui, pessoal, ele pegou desde 1º de janeiro todos os países, qual foi o total de casos por milhões de pessoas já normalizado pela população do país. Aí, assim, nossa, professor, mas isso está horrível de ver, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer por alguns países, né? Ou pegar grupos de países para analisar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, if localização é igual ao Brasil. Então, eu posso ir lá de novo no gráficos, painel, aí aqui eu vou botar no if, ó, na segunda aba aqui, ó, if, eu vou botar if localization é igual a Brasil, tá? Entre parênteses, que location é uma variável string, né, texto, então eu tenho que botar entre parênteses, entre aspas, desculpa. Ele entrou 2 if ali. Acho que é porque eu não preciso botar o if. Gráficos, painel, if, eu acho que eu não preciso botar o if aqui. Isso, aí ele já vai entrar. Então, esse aqui, ó, desde dos dados que foram fornecidos no Brasil, tá? Aqui provavelmente deve ser desde o começo de janeiro também, e até a data de ontem, tá? A gente tem informações de quanto número de casos, total de casos, por milhões de pessoas vem crescendo no Brasil, tá? Professor, mas eu queria comparar com outros países aí que também foram epicentros. Então, a gente pode botar, se localização for igual ao Brasil, ou,
tá? Esse travessão aqui vertical é ou localização é igual aos Estados Unidos ou localização é igual à Índia, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Posso fazer lá ou posso fazer direto aqui, porque agora eu já tenho o comando, tá? Olha que legal. A gente já tem aqui, ó, que os Estados Unidos, ó, ele cresceu mais do número de casos do que o Brasil. O Brasil veio segundo, teve uma época aí que o Brasil foi um pouquinho maior que os Estados Unidos. E a Índia lá embaixo, né? A Índia aumentou muito o número de casos ultimamente, né? Há muitos casos de subnotificações, né? Eles não fazem muitos testes lá, né? Então, pode ser que por isso que esse resultado não aparece tão baixo. Mas a gente vai ver outro resultado legal que vai ver mais sobre a Índia, tá? Agora, pessoal, vamos ver o total de mortes, tá? Então, aqui por milhões de pessoas. Então, é xt-line, total diffs per million, né? If, aí eu vou usar a mesma condição, tá? Se a location, esse lugar for Brasil, ou Estados Unidos, ou Índia. Professora, mas posso botar outro país? Pode botar com outros países se vocês quiserem, mas vocês viram que quando eu botei todos os países da amostra, o gráfico ficou ruim, né? Então, às vezes pode falar, vou botar só os países da América do Sul, os países só da América do Norte, ou alguns países que foram mais epicentro, tá? Então, eu só mudei essa variável aqui, ó, total diffs por million, tá? Ou seja, total de mortes por milhão de pessoas. Vou rodar aqui, tá? Executar. Olha que legal também. A gente tem aqui total de... Legal não, né, pessoal? Legal o gráfico, não o resultado, né? O Brasil aqui, né, ele aumentou nos últimos dias aí o caso de mortes, né? Observe que aqui a partir de janeiro, olha o que acontece com a curva nos Estados Unidos. Ó, os Estados Unidos começou a vacinar muito rápido a população, né, a partir de janeiro. A curva começa a achatar, né, começa a perder esse ritmo de crescimento que ela estava aqui em final de 2020, comecinho de janeiro, né, ela começou a vacinar e olha o que aconteceu com a curva. O Brasil ainda está em forma crescente de número de mortes, né, devido ao atraso da vacinação. E aqui embaixo a Índia, né, que teve esse crescimento. É um número muito mais baixo, né, do total, aí, porque a Índia ela começou agora, mas há pouco tempo tem esse aumento, né? E também há muito caso de subnotificações lá. Aí, pessoal, vocês podem querer assim, professora, quero ver a vacinação, como é que tá? Eu só vou mudar aqui a variável, total de vacinações por 100 pessoas, tá? Então, agora não botar por 1.000 pessoas, por 1 milhão de pessoas, porque ainda não tem muita gente vacinada em vários países. Então, por isso que é melhor botar por 100 pessoas, não por 1 milhão de pessoas. Então, é a mesma coisa, só mudei esse variável aqui, total de vacinações por 100, né? Por 100 pessoas. Então, vamos ver como é que tá a vacinação. Olha que legal, né? Agora sim, que legal esse resultado, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente, ó. A partir aí de finalzinho de 2020, né? Os Estados Unidos começou a avançar. Olha como ele vacina de forma rápida a população, né? O Brasil aí já, né? Final de janeiro, aí metade do fim de janeiro, né? Começa a subir, né? E cheio de quebras aqui, né? Sobe e desce, não tem vacina, né? Mas estamos indo, né? E a Índia também, né, uma das maiores produtoras de vacina do mundo, né, também está de forma crescente, mas também muito mais baixo aqui, quando comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Vários lugares dos Estados Unidos já não precisa, né, utilizar máscara, né? Apareceu na mídia aí, né? Espero que logo a gente esteja nessa mesma situação, todos vacinados. Então, pessoal, aí vocês falam, professora, mas na televisão eu sempre vejo a média móvel dos 3 dias, né? Eu sempre vejo como é que está a média referente aos últimos dias, né? Está referente a um dia anterior, será que ele cresceu, diminuiu, né? Então eu consigo ver a média móvel, né? Também chamada de média de suavização, né? Referente ao último dia, aos últimos dias, como é que está esse crescimento ou não. Então a gente tem no Stata também um comando, né? Que ele cria a média móvel. Tá? Então, é o comando TS Smooth, tá? Suavização, né? Que eles chamam, suavização. Aí eu uso o comando MA, tá? Que é essa média móvel aqui. Eu vou pegar novos casos, eu vou criar essa variável, então eu vou chamar de novos casos MA, botei new cases MA, porque o Bubs já tá quase todo em inglês, deixei ele em inglês aqui. New cases MA3, tá? Por que 3? Porque eu vou fazer dos 3 dias, tá? Então, ó, é a média móvel de 3 dias de novos casos e novas mortes, tá?
Então, os comandos baixos geram a média móvel de 3 dias com base no dia de hoje, tá? E nas duas últimas observações. Por isso que vem aqui, ó, 2, 1 e 0. Tá? Eu vou fazer isso para novos casos e novas mortes. Tá? Então, vou gerar isso, gerar esse comando. Ele vai me gerar aqui esses cálculos, tá, que ele fez. Se vocês fizerem um help ts smooth, ele vai mostrar ali como é que ele fez esse cálculo. Tá? Então, facilita nossas vidas, a gente não precisa calcular, ele próprio calcula. Tá? E vou fazer, então, um gráfico da média móvel de 3 dias. Tá? Então, aqui, xt-line, tá? Agora eu vou usar essa nova variável, né, que é novos casos, média móvel de 3 dias. Se localização é Brasil. Tá? Então, vamos olhar aqui. Olha que interessante, isso aqui é o que vocês veem na televisão. Né? Agora vocês não precisam mais esperar assistir o jornal aí, ou entrar num site para ver como é que está a média móvel, né? Está aumentando ou diminuindo. Então, eu tenho para cada dia, os 3 últimos dias, aí qual é a média móvel. Ele vai comparando se cresceu, se diminuiu, né? Comparado aí com os dois, com o dia de hoje com os 2 dias anteriores, tá? Então, aqui, ó, um dia aumenta, dia diminui, um dia aumenta, dia diminui. Sempre comparando, tá? Nesses dias. Então, a gente vê aqui que desde o começo da pandemia, né, a gente praticamente aqui teve esse maior média móvel aqui, né, em agosto, aqui, final de julho, agosto. Depois aqui, começo de janeiro, né, e também aqui, deve ser março aqui, que cresceu bastante essa média móvel, né, que ela deu uma caída e está aumentando de novo. O pessoal já está dizendo, ó, vem a terceira onda aí, né, o pessoal está comentando. Então, é bastante interessante olhar essa média móvel. Vamos olhar aqui a média móvel do Brasil, Estados Unidos e Índia, tá? Olha que interessante. Olha a Índia, gente, o que aconteceu. Olha aqui em vermelho. Tá? Então, a gente tem do Brasil, ó, dos Estados Unidos, né, que teve um pico lá final do ano e começo de janeiro também, a média móvel deles cresceu bastante. Aqui em azul, Brasil, e a Índia, olha que interessante, olha o quanto cresceu nesses últimos meses a média móvel, olha o que aconteceu, né? Então, por isso que é interessante olhar a média móvel, porque quando a gente olhou só o total de casos, a Índia estava lá embaixo. E aqui a gente olhando, né? Aqui eu não botei título, pessoal, mas pode pôr, eu posso vir aqui em editar e colocar o título. Ou lá mesmo no comando, tá? E ainda então aconteceu isso aqui, a gente consegue observar. Por isso que o pessoal que estuda isso fica olhando as médias móveis, né? Para ver o quanto está crescendo, sempre comparando com os dias anteriores, né? Aqui de mortes, tá? De novas mortes no Brasil. Aqui, ó, também no caso que a gente falou, né? Que foi a segunda onda, né? Primeira onda, entre junho e julho, e aqui a segunda onda, né? Seria comecinho de abril aí que foi aumentando, abril aí que chegou a mais casos extremos, né? E agora que vem diminuindo, tá? Então, aqui o número de mortes. Mas observem que o número de casos vem aumentando. O número de mortes estavam caindo. Então, esse número de casos por estar aumentando, ó, esse fato aqui por estar aumentando, é a preocupação de que vai vir mortes. Então, por isso que muitos autoridades, né, do estado, dos municípios estão, né, buscando ter esse cuidado, né, para não vir mais mortes, né, já que o número de casos vem aumentando. Aqui, pessoal, é um assunto, né, ruim da gente falar isso, né, mas é um assunto que a gente está vivendo, né, um tema que a gente está vivendo. Então é importante a gente ter o conhecimento disso. Aqui eu vou fazer do Brasil, os Estados Unidos, mortes, tá, novas mortes, e Índia. Então olha aqui de novo, né, ó, Brasil, né, com a segunda onda, os Estados Unidos teve lá no começo, né, lá para, acho que aqui abril, mais ou menos, começou muitas mortes lá, né, aí que o governo começou a tomar algumas medidas, né, o Brasil demorou mais para começar a realmente ter um pico maior de mortes, porque desde o começo teve medidas aí, né, as pessoas, né, eu acho que muitas pessoas, às vezes talvez dos estados, né, que tiveram mais receio, né, nos Estados Unidos isso demorou mais, né, então teve um pico maior aí de mortes, né, dessa média móveis, né, e aqui a Índia, né, olha a Índia aqui também, né, que teve esses casos maiores de mortes aí, mais
para agora, né, nesse ano, né? Muito altos, né? E o Brasil aqui entre começo de janeiro que foi crescendo, né? Aí o pessoal, mas professor, 3 dias é pouco, né? Geralmente na televisão mostra até 7 dias, né? Alguns até mais, né? 7 dias, uma semana. Então a gente pode fazer também para 7 dias. Eu vou mudar o nome da variável para 7, tá? Esse aqui é o nome eu que escolho, eu posso botar em português, novos casos e novas mortes. E aí aqui eu vou botar 6, 1 e 0, porque eu quero ver do dia de hoje comparando com os 6 dias atrás, tá? Então, vou fazer isso para novos casos, novas mortes. E vou fazer o gráfico lá de novo. Então, vou vir aqui em X-Line. Novos casos. Se localização é Brasil. Então, aqui a gente tem da média móvel de 7 dias. Aí, observe que já não é tão, né, aquele sobe, desce, né? Ele já é mais espaçado, né? Comparando a média móvel da semana. Tá? Então, a gente teve aqui a primeira onda aqui, né? Lá para julho e agosto, aumento, né, dessa média móvel. Agora, no comecinho de janeiro, né? Final de outubro, aí estava todo mundo assim, não tem mais pandemia, né? Aí, infelizmente, começou a aumentar de novo essa média móvel, né? Com algumas quedas. E agora está comparando semanalmente, né? Na última aqui, ó, teve queda, tá? Mas tem esse pedacinho aqui de aumento que está preocupando. Espero que isso aqui caia mais, tá? A gente pode fazer então do Brasil, dos Estados Unidos e da Índia, tá? Home. Ó, aí aqui a gente também tem a média móvel de 7 dias de casos, tá? É casos, né, que eu tô olhando. É casos, novos casos. Então, também, né, ele já não é tão quebradinho como a média móvel de 3 dias, mas a gente consegue também notar aqui, né, esse aumento aqui dessa média móvel nos Estados Unidos em janeiro, né? Depois e aqui da Índia, né? A Índia tem, quando compara semanalmente, né? Essa média móvel teve caindo bastante aí na última semana, tá? Então, assim, espero que continue assim. E aqui o caso de mortes, tá? Aqui no Brasil, a média dos 7 dias. Então, comparando, né, semanalmente, essa média móvel semanal, né, a gente tem esse pico aqui, depois teve essa segunda onda, né, que o pessoal chama, né, essa média, e aí tá caindo, né, espero que continue caindo aí nessa média de 7 dias. Quando a gente olha a média de 3 dias, a gente vê que tem um aumento pequenininho ali, mas está tendo, né. Então, quando a gente compara semanalmente, observa mais, comparado semanalmente, a uma queda, tá? Às vezes, de vez em quando, algumas vezes sobe, mas geralmente está caindo. É ótimo. E aqui comparando, né, com os Estados Unidos e a Índia, eu tenho aqui ó, também a mesma coisa, né? A Índia teve essa alta e depois teve essa queda, né? Na média de mortes aí dos 7 dias, né? E o Brasil também teve esse aumento, né? Desde final de 2020, foi aumentando em começo de 2021, né? E essa média móvel vem diminuindo. Tá, pessoal? Então agora vocês não precisam, vocês mesmos podem fazer, né? Ou podem fazer dashboards, né? Pegar tabelas e gráficos, né? Para mostrar uma empresa ou mostrar em algum trabalho, né? Que vocês vão falar alguma coisa sobre Covid, vocês podem mostrar como é que isso está acontecendo no Brasil. E ao usar o código ali, vocês vão pegar os dados atualizados. Ah, eu vou terminar um trabalho, mas eu vou fazer esse trabalho só no final do mês que vem. Aí, só vocês baixarem os dados ali de novo, vou mostrar aqui para vocês. Só vocês jogarem esse comando aqui em sheet e esse caminho aqui, tá? Que já vai ter os dados atualizados, tá? Às vezes, pessoal, acontece deles mudar esse link, tá? Então, por isso que eu coloquei o endereço lá do GitHub deles, né? Lá aqui, ó, deixa eu botar aqui de novo, do GitHub deles,
porque às vezes acontece, né, de eles trocarem um link, necessitarem, por exemplo, quando a primeira vez que eu tinha visto esses dados, ainda não tinha dados de vacinação. Então, quando eles colocaram os dados de vacinação, eles criaram um outro link com dados de vacinação. E eu achei legal, assim, já vou apresentar os dados com vacinação, né? Com essa nova variável. Aí trocou o link, porque é uma outra pasta desse GitHub deles. Aí eu copiei o link e coloquei aqui nesse comando, tá? Enquanto eles não quebram esse link, né, você vai conseguindo utilizar. Se por acaso vocês rodarem e vai dizer, link não existente, né, porque eles trocaram, vocês podem ir lá no site deles ou no GitHub deles e olhar qual é a nova. Eles geralmente colocam assim, dados atualizados. Aí tem lá o link que vocês podem colocarem aqui. Tá? Vai ser .scv aqui, que CSV, né? Que é a extensão que eles usam para colocar os dados. Tá? Então, pessoal, feito isso, vamos fechar o nosso logo close. Tá? Só lembrando que os gráficos, tá? Vou gerar esse último aqui, ó. Vocês podem salvar os gráficos também, ó. Salvar. Aí eu vou botar lá nos resultados, tá? Gráfico. Agora não me lembro o nome da gráfica. Vamos ver. Gráfico de média móvel, média de suavização de 7 dias de novas mortes. De novas mortes. E vou salvar ali nos resultados, tá? Tem como eu imprimir também, salvar ele de outra forma, tá? Ou eu copiar ele também, ó. Tem como eu copiar e jogar dentro de um Word, tá? Tem como eu editar ele aqui, ó. Tá? Tem como editar os eixos, as cores, tem como fazer um monte de coisa. Depois, quando eu clicar aqui para editar, ele não vai deixar eu mexer no status. Eu tenho que fechar aqui o editor para ele deixar eu mexer lá no status. Tá? Aí eu fecho. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês lá no file, no resultados. Ó, tá aqui o gráfico. Ele só não vai entender, eu acho que eu tenho que abrir com status. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Abrir com... Bom, eu tenho que procurar o stat aqui, tá, pessoal? Senão vai demorar muito para fazer isso. Mas é que ele não está reconhecendo que eu tenho que abrir esse arquivo GPH que eu tenho que abrir com o stat. Mas vocês botam abrir com, procura stat e ele vai abrir, tá? E eu vou fechar o log, então, ó, log close. Fechei o log, tá? Ele vai me dizer o horário, a data que fechou. Agora, esse sim, se eu for lá na pastinha, ó, resultados, ele já tá ali, né, ó, resultados. E tá tudo que a gente fez aqui. Ele só não salva os gráficos, pessoal. Por isso que é importante vocês salvar os gráficos ou rodar o modelo de novo e gerar, ou ir copiando os gráficos, colocando no Word, né? Vocês podem, ou salvando essas imagens. Então, tudo que a gente fez tá aqui nesse arquivo, tá? Então, isso aqui vai estar lá no GitHub também, caso alguma coisa que vocês perderam como é que eu fiz, vai estar lá tudo que a gente fez. Tá? Feito isso, então eu posso dar um clear aqui. Lembrando, né, quando eu fechar a base, se eu fechar aqui o status, ele vai perguntar, ó, você quer salvar as mudanças nesse banco de dados? Pessoal, eu aconselho duas coisas. Ou a pessoa nunca salva, eu nunca salvo, e eu sempre rodo de novo como eu quero arrumar minhas variáveis, tá? Ou a pessoa salva, mas mantém o original, porque às vezes a gente exclui uma variável, e aí depois a gente precisa da variável de novo, tá? Mantenha a original para vocês, caso aconteça alguma coisa assim, vocês terem a base original. Eu nunca salvo, porque eu prefiro rodar de novo o modelo e fazer as variáveis ali de novo, tá? Para fazer as estimações, tá? Então, eu não vou salvar, tá? Tanto aqui, ó, ele fechou aquele, fechou esse também, tá? Eu vou fechar o dicionário também, eu vou aproveitar. Então, pessoal, fico aí disponível, né, para se alguém tiver alguma dúvida, tá? E deixo o meu agradecimento desde já a todos vocês que participaram ou a todos que vão assistir esse vídeo depois, tá? Aqui é meu contato, tá? O meu e-mail, raquel_sjn@hotmail.com. O LinkedIn, tá? Esses slides vão estar lá no GitHub também. Ou quem me procurar para o Raquel Pereira Pontes lá no LinkedIn vai estar também. Vocês vão achar também, não precisa ser necessariamente por esse link. O link do Econobytes, tá? A gente tem
tem o link ali do GitHub, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, que vocês podem nos acompanhar até para próximos cursos. E é isso, pessoal. Deixe meu obrigado e se tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aí que eu estarei disponível.